Shalom, queridos irmãos e queridos seguidores do nosso canal. Eu queria trazer uma mensagem de alerta para você nesse momento que nós estamos aí para iniciar um novo ano, para que você possa saber selecionar nesse contexto midiático e também no contexto das redes sociais, que você possa ser específico, separar joio e trigo, quando muitas vezes a gente vê um vídeo e esse vídeo ele é nocivo, ele pouco a pouco ele vai matando uma fé, matando uma esperança, ou uma postura, ou um padrão cristão que você já vinha praticando anteriormente. Há certa quantidade de dias passados, um irmão nosso fez uma pergunta interessante que me fez fazer esse vídeo aqui, me direcionou a fazer esse vídeo. Ele disse: pastor, o que o senhor acha de eu estar seguindo o canal do Caio Fábio e assistir os vídeos de Caio Fábio? Aí eu parei, pensei, eu tenho que dar uma orientação correta para esse irmão e para essa família. E eu dei a orientação para ele, e depois ele voltou e disse: pastor, faz um vídeo sobre isso, porque tem muitas pessoas que estão se perdendo e pessoas que estão se equivocando com os vídeos de Caio Fábio. E é verdade. E eu orientei ele e quero orientar você sobre a questão de um filtro, uma capacidade de equilíbrio para você discernir os vídeos de Caio Fábio. Caio Fábio é de origem presbiteriana e eu também sou, e mais de 30 anos a história de Caio Fábio é muito conhecida. Um homem que se tornou um ícone aqui no Brasil, uma voz para o Brasil, uma voz profética. Existem mensagens de Caio Fábio que são inesquecíveis, não é? Como Absalão, meu filho Absalão, uma mensagem que quem ouviu nunca mais esquece. Seus livros de um período anterior, onde vivia num tempo de saúde espiritual junto com outros líderes gerais no Brasil. O seu pai é cristão, ele é de Manaus, vivenciou todo aquele período de explosão da juventude, movimento hippie, e depois teve um encontro verdadeiro com o Evangelho, uma conversão genuína. É um pregador autodidata, um homem muito inteligente, mas preste atenção, eu falei inteligente e não sábio. Então, eu não sou hipócrita de dizer eu não assisto. Muitas vezes eu assisto o vídeo de Caio Fábio, muitas vezes para ter um ponto de vista antitético, como uma antítese, como um ponto de vista paradoxal diante de algum assunto mais polêmico. É um homem inteligente, é um homem informado, é um homem viajado, não é? Que nós podemos sim, com um filtro de sabedoria, discernimento e equilíbrio, podemos separar e aprender algumas coisas nos vídeos do Caio Fábio, não é? Apesar que ele está muito também mal assessorado, aquele camarada, o Braulio, né, que descobriu um grande ministério, um ministério de ler os e-mails de Caio Fábio. Que ministério tremendo! Uma pessoa rasa, uma pessoa que faz muitas chacotas com o Evangelho de Cristo. Às vezes eu penso que do ponto de vista de Caio Fábio, ele é o Cristo, e o resto de todo evangélico brasileiro são os fariseus e os saduceus. Isso para mim me cheira a um orgulho e feridas não tratadas, não é? Eu quero assim ser bem sincero com você, porque eu sei que as pessoas menos avisadas, elas não têm estrutura para ouvirem os vídeos e os pontos de vista polêmicos de Caio Fábio e separarem realmente o que é sadio. Caio Fábio é um exegeta, Caio Fábio é um homem com uma eloquência incrível, é um homem com uma capacidade de homilia muito tremenda, mas se engasga com coisas pequenas. Um homem que conheceu no profundo e conhece as cartas, as epístolas paulinas, onde Efésios diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e anda falando em seus vídeos palavras de baixo calão, palavras torpes, levantando a bandeira da liberdade, confundindo liberdade e libertinagem. Preste atenção que nos vídeos de Caio Fábio, quase sempre ele está com a bengala. Alguns vídeos que eu vejo Caio Fábio ministrando, eu digo: aquilo não é uma bengala, aquilo é um cajado. Mas muitas vezes não passa de uma bengala de um homem maduro e um homem ferido, e um homem que precisa tratar suas feridas, não é? Soltando assim escarpas para todo lado, para todos os líderes, sem medir palavras, sem mesmo ter um mínimo de princípio ético. Então nós vemos assim em relação a Silas Malafaia. É claro, não é demérito nenhum reconhecer que o Caio Fábio é mais profundo, mais preparado teologicamente,
do que Silas Malafaia, mas hoje, para o Brasil, Silas Malafaia tem uma palavra de Deus, mesmo que ele seja mais raso, mas ele tem uma palavra de exortação. E no assunto específico sobre homossexualidade, por que Caio Fábio não tem essa autoridade como Silas, uma palavra para o Brasil? Porque Caio Fábio é refém desse tema emocionalmente, tem um filho que é homossexual. Então todas as vezes que ele trata desse assunto, ele faz como Eli fazia com Ofni e Finéias, passa a mão pela cabeça e trata de maneira geral para atenuar um pecado, que na verdade é um pecado, que a palavra denuncia como pecado. Então, apesar que o Silas não tem essa profundidade como o Caio Fábio, eu falo esse pêndulo desses dois porque eles vivem se engalfinhando aí nas redes sociais, não é? Então, apesar que o Silas não tem essa profundidade, mas ele tem uma palavra para o Brasil nesse assunto. Já o Caio Fábio é um homem que conhece muito a palavra de Deus, tem conhecimento da palavra de Deus, mas não tem palavra de conhecimento. Também no âmbito do sobrenatural, ele sempre está saindo pela tangente, porque é um homem de conhecimento literário, é um homem com ponto de vista analítico e não profético. Então, em algumas áreas ele tem aquela denúncia, aquela veia profética, em outros temas ele fica apático. Então, meus irmãos, eu queria deixar este vídeo de alerta. Se você gosta da palavra, da exortação, da autoridade, da coragem do Caio Fábio, assista aos vídeos dele. Mas uma pessoa que nunca disse numa rede social, eu não tenho resposta para essa pergunta, eu ignoro esse tema, você tem que duvidar, porque ninguém sabe tudo. Só o Senhor Jesus é toda a fonte de sabedoria. Ele sim é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem palavra de equidade, ele tem palavra de sabedoria para todos nós, e a própria palavra dele diz que quem tem ignorância de algum assunto, peça sabedoria ao Senhor, que ele vai dar. Por outro lado, nós estamos vivendo um problema que não é a questão em si dos vídeos do Caio Fábio, mas a questão é que os evangélicos que estão sendo levantados nesse tempo são pessoas rasas, são vampiros espirituais, são pessoas que estão aí vivendo de vídeos de internet, foram feridos na igreja, deixaram de congregar, quebraram o princípio da submissão a líderes e estão enganando a si próprio com um vídeo evangélico, achando que isso vai trazer maturidade ou base espiritual para alguém. Não, meus irmãos, a Bíblia diz que é necessário congregar, não dá para cear online, não dá para batizar online, você precisa vivenciar as experiências profundas, sobrenaturais, dentro de um aprisco, debaixo de um governo, debaixo de uma liderança. É assim que a palavra fala. Ademais também, Caio Fábio outro dia postou um vídeo dizendo que Jesus matou o templo. Isso é uma mentira. Você pode rejeitar este vídeo de Caio Fábio, que esse não presta. A primeira cura que acontece no livro de Atos dos Apóstolos aconteceu porque Pedro e João estavam indo para o templo para orar. Então, na porta de Formosa, eles curaram e depois eles entraram e foram orar e glorificar com aquele homem curado. Então, Jesus não matou o templo, coisa nenhuma. É concomitante o templo e as casas, a vida normal da igreja primitiva. Os crentes se reuniam no templo e também nas casas. O cenáculo, onde houve o Pentecoste, é um tipo de espaço coletivo, não é uma casa o cenáculo. E o próprio Jesus ensinou várias vezes no templo. Então eu e você precisamos aprender a separar joio de trigo. Só porque Caio Fábio, ele é um homem eloquente, um homem inteligente e um homem culto, não quer dizer que você vai engolir tudo que ele vai ensinar, não é? A palavra do Senhor nos ensina a termos esse tipo de equilíbrio. Amém? Então Jesus te abençoe, que você possa discernir e estabelecer um filtro bem fixo todas as vezes que você for ouvir os vídeos de Caio Fábio e de quem quer que seja. Afinal de contas, até desse vídeo que você está ouvindo, você tem que ser um crente bereano e provar o Espírito, confiar na palavra. Deus te abençoe.